Meu nome é Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua, eu sou historiadora e doutora em História Social e pesquisadora de arte africana e arte afro-brasileira. Sou professora colaboradora da linha de Questões de Arte Não Europeia no programa de pós-graduação da Unicamp, Universidade de Campinas, no Brasil. A questão dessa discussão da história global, ela é bastante complexa e parece que há sempre a necessidade de perguntar: existe uma arte global? Existe uma história da arte global? E eu acho que tem muitas questões, e então eu vou falar do ponto de vista de uma pesquisadora que atua no Brasil trabalhando com arte não europeia, né? E trabalhando também com um campo que no Brasil ainda está em construção. Então são muitos elementos aí presentes para a gente discutir essa questão, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa analisar é quem é ainda que detém o poder nessas narrativas, ainda que, obviamente, a gente vem acompanhando uma expansão bastante importante, né? Mas eu penso, do ponto de vista das bolsas, no ponto de vista das bolsas de viagem, da organização dos grandes congressos internacionais e onde eles atuam, onde eles acontecem. Então, e qual lugar que há, de fato, para essas outras narrativas, de que ponto há uma abertura para essas novas narrativas e possibilidades. A questão da arte africana no Brasil, por exemplo, ela é muito interessante porque, além de ser um campo em construção, é preciso se atentar para a especificidade das relações que constituíram a formação, por exemplo, dessas coleções, né? Então, vou dar um exemplo muito básico. Enquanto nos Estados Unidos ou na Europa, principalmente na Europa, a constituição dessas coleções está muito vinculada à questão desse outro, né, por uma questão histórica do colonialismo de vários países europeus no continente africano. No Brasil, essas coleções foram formadas a partir de uma discussão de identidades, e aí relacionadas a uma população muito específica no continente africano, e eu estou falando dos povos iorubás, por exemplo. Então, essas coleções, que provavelmente seriam desprezadas nos principais museus europeus ou americanos, elas têm um papel fundamental no entendimento das relações raciais no Brasil, por exemplo, né? Então, não se olhava, não se priorizava, por exemplo, a qualidade técnico-formal das peças, mas sim como que essas peças justificavam e estreitavam um laço entre essas populações dos dois lados do Oceano Atlântico. E aí a questão é como lidar com essas coleções cuja história da arte mais divulgada despreza. O que fazemos com essas coleções, né? Então, eu acho que esse é um exemplo de como nós podemos construir metodologias e narrativas que, ao mesmo tempo, incorporem as nossas questões, e aí uma questão, por exemplo, brasileira, e, ao mesmo tempo, como é que essas questões e essas narrativas se integram no campo mais amplo da história da arte. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, a questão é também pensar qual é a aceitação na prática dessas novas narrativas e o entendimento dessas novas necessidades que se dão localmente, dessas relações estabelecidas localmente, né? Um outro exemplo é sobre
as coleções de arte afro-brasileira, né? Como é que essa mudança de narrativa que começa no comecinho do século XX, com médicos psiquiatras lidando com essas peças para justificar a inferioridade do negro, né? E aí estou falando de peças de uso ritual, nas cerimônias religiosas, principalmente ligadas ao candomblé, uma religião afro-brasileira. Como é que essas transformações vão se dando ao longo do século XX e como é que há o entendimento hoje dessas produções afro-brasileiras, né, de artistas contemporâneos que estão trazendo novas abordagens, lidando de outras formas. E como é que esses historiadores da arte estão acompanhando, né, essas transformações e essas mutações ou essas novas narrativas que vão sendo construídas. Então, no Brasil quase não se atenta para isso. É um campo ainda muito recente, não só recente, mas ainda muito difícil de ser entendido como uma possibilidade de contribuição para questões mais gerais do que a gente pode chamar de uma história da arte.